aparelho, você tentou ligar o aparelho consome só depois do power, beleza. Então não tem curto e nem tem fuga em malha primária, isso é um bom sinal. E aí você tenta ligar o aparelho ou ele está tentando startar e zerando, ou ele está tentando startar e travando. Você deve observar o consumo desse aparelho na fonte. Se é um consumo que ele tenta startar, chega até 200 mA e volta, se ele chega até 50 mA e volta, ou se ele chega até 150, 100 mA e volta. Ou se ele está travando com o consumo até 50 mA, se ele está travando com 100 ou 150 mA, se ele está travando com 300 mA, 400 mA. Primeiro você tem que ter essas informações. Lá no módulo análise de defeito, eu peguei um aparelho, um Moto G7, onde eu explico basicamente aí o que você deve fazer quando você pegar aparelhos que estejam com esse tipo de defeito. Existe uma ordem que você deve fazer quando você pegar esses aparelhos. O que é que você deve fazer? Primeiramente, plugar esse aparelho em um PC para verificar se há atuação do processador, do AP do aparelho, né, o processador de aplicação. Se houver uma tentativa de comunicação, mesmo que o aparelho não se conecte perfeitamente, mas que ele possa pelo menos emitir algum som tentando se comunicar, então daí você já identifica que Power Manager está bom, que CI de carga está bom e que o processador está atuando, que está bom também. Então o que é que resta para você analisar? Resta você analisar a memória do aparelho, que é impossível de você analisar, você teria que pegar uma outra memória, fazer um rebalem e colocar nela, porque o processador tentando se comunicar com o PC, né, isso significa, mesmo que o aparelho não esteja ligando, que o processador ele está ativo, ele está vivo. Se o aparelho não se comunica com o PC, não quer dizer que o processador esteja morto, porque podemos ter problemas lá no CI de carga e no Power Manager que não está deixando que o aparelho se comunique com o processador, mas pode ter uma leve suspeita de que o processador também esteja com problema. Mas se você pluga esse aparelho no seu PC, né, no seu notebook, e ele tenta se comunicar, então já dá para entender que provavelmente o CI de carga, o Power Manager e o processador está ok. Então o que é que você deve verificar? Não é certeza de que todos eles estejam ok, né? Primeiramente, o processador você já vai identificar que está bom. Porém, o Power Manager, mesmo que o PC esteja reconhecendo o celular, isso mostra com certeza que o processador está funcionando. Mas não quer dizer que o Power Manager esteja 100% funcionando. Ele pode estar funcionando a parte de dados, comunicação, porém a parte de alimentação pode estar com defeito. Mas aí pelo menos você já elimina a hipótese de que o processador esteja com problema. E aí o que é que você deve analisar? Colocou no PC, conectou tudo certinho, mostrou tudo certo. Então eu iria pelas bobinas de saída verificar o cristal oscilador. Porém, cristal oscilador, qual é o consumo do cristal oscilador quando ele está com defeito? O consumo do cristal oscilador ele vai ser um consumo curto, um consumo pequeno. Ele vai chegar ali em torno de no máximo 70 mA e vai zerar o aparelho. Então você tem que saber se ele está passando desse consumo ou se ele está chegando num consumo de 20 mA, 30 mA e zerando. Se ele estiver travando acima de 200 mA, então o problema está por uma malha secundária, está por um outro componente na placa, que não é memória, que não é processador. Travou até 150 mA, travado, pode ser um problema no software, né? Software sempre trava aí em torno de 70 mA, não é regra, mas a maioria das vezes 70 mA até 150 mA aí por memória, problemas por memória. Então você tem que ter essas informações para começar a seguir uma análise. Lá no módulo análise de defeito, tem uma aula onde eu explico, né? São várias aulas, se eu não me engano, umas 7, 8 aulas que eu estou falando sobre esse tipo de consumo, de consome zero e consome trava, e eu mostro como você deve analisar, eliminando as hipóteses de que seja alguns outros componentes, para chegar no componente correto e fazer a substituição e resolver o problema, beleza?